Nessa aula, a gente se propõe agora a trabalhar 2 elementos importantes, é o processo da redação e depois a necessidade da revisão do livro. A gente tem insistido bastante, né, que, você é capaz de escrever um livro, de produzir um livro, e necessariamente não é você que deve fazer a revisão. Então qualquer pessoa pode produzir um livro e independente do grau de escolaridade que tenha, né, você escreve um livro para comunicar os seus valores, a sua experiência, o seu entendimento sobre a vida e revisar, organizar um pouco mais essa forma de apresentação, outras pessoas podem fazer. Então, o que que é importante você entender no processo da redação? E aqui a gente vai entrar no momento, por exemplo, que pode se estender bastante, se estender por semanas, por meses, né, que é o processo de você escrever o seu livro, é o processo de redação. Veja que para escrever um livro não basta apenas a inspiração. Você precisa também, né, da transpiração. Você precisa da disciplina, você precisa do esforço, você precisa do planejamento, como a gente tem feito. Porém, se você estiver seguindo as etapas, você já tem agora a ideia do seu trabalho, você tem uma descrição breve que te ajuda a estruturar, né, as suas ideias, e tem a direção de como deve ser cada capítulo. Então, agora, o processo que a gente vai fazer é um processo de enriquecer essas ideias, olhar algumas coisas que você pode acrescentar, se fizerem sentido para o seu projeto. Então, até esse momento, a gente bateu bastante na tecla, né, de conhecer o DNA do seu livro, que ele corresponda também ao seu estilo, que tenha a ver com o que você pode, com o que você sabe, com o que você gosta de ensinar. A gente trabalhou então essa breve descrição que vai te ajudar a ter uma fidelidade ao seu projeto. Na aula anterior, a gente pensou a estrutura do livro, a divisão dos capítulos, e com isso você terminou com um esqueleto, né? Aquele esboço de roteiro já é um esqueleto de trabalho. Então você já pensou cada capítulo, a função de cada capítulo, as subdivisões de cada capítulo. Agora, a gente precisa enriquecer isso um pouco. E o que você vai ter nesse momento agora são sugestões de coisas que possam enriquecer o seu trabalho. Então, o que eu vou mostrar aqui não é o que você tem que fazer, mas coisas que podem ajudar você a elaborar melhor o seu plano de trabalho, né? A redação do seu livro vai ser um processo de bastante criatividade, um processo bastante pessoal. Então, aqui a gente apenas sugere alguns elementos que vão dar mais carne a esse esqueleto que você já compôs. O que que você pode pensar para enriquecer o seu trabalho? Então, dependendo do livro que você está escrevendo, então se é um livro acadêmico é uma coisa, se é um livro didático, se é um livro de romance, se é um livro mais como um guia, passo a passo, é um livro de memórias. Então, veja que tipo de livro. Mas uma das coisas interessantes, por exemplo, em cada capítulo, o que que eu posso colocar para combinar, para enriquecer, para melhorar a elaboração desse livro. Vamos pensar, você está escrevendo um livro, você quer compartilhar conhecimento, conselhos para outras gerações, ou você está contando histórias da sua família, né? Você pode recorrer, por exemplo, a metáforas. A metáforas são essas imagens muito fortes em que você faz uma comparação meio que abreviada. Então, eu quero falar que aquela moça que eu amo, ela é como a flor mais bela do meu jardim, sei lá, né? Tudo bem que eu sou padre, não deveria estar usando esse exemplo, mas é um exemplo romântico, né? Mas é uma metáfora. E às vezes a metáfora ela vai ser importante porque ela destaca o capítulo, ela dá beleza ao capítulo. Uma metáfora é interessante para o seu livro? Se você quiser, está falando aí um conselho para jovens, você pode falar que alguma coisa na vida é como colocar leite para ferver. Você está ali focado, focado. Quando pisca, o leite ferve e derrama do caneco. Então é uma metáfora.
Uma metáfora vai servir em algum dos seus capítulos? Ou vai servir ter uma metáfora em cada um dos capítulos? Ou você elabora uma ideia, uma imagem, ou você quer chamar a atenção a um fato, uma lembrança. Então, esse processo de enriquecer, veja, você não vai enfeitar. Enfeitar pode ser perigoso. Então, se você coloca a coisa em excesso, pode ser ruim. Porém, uma metáfora pode dar ao texto um pouco mais de vida, um pouco mais de poesia, um pouco mais de sensibilidade. Depois, dependendo do livro que você esteja escrevendo, você pode se perguntar: é bom eu ter uma citação, uma frase de alguém que falou uma frase importante que combina com o meu tema, ou uma frase que não combina com o meu tema? Eu quero mostrar que esse pensamento não pode ser levado para frente, né? Então você pode pensar, colocar no capítulo, em um item do capítulo, uma citação. Agora, veja se faz sentido e veja se essa citação ela é necessária. Agora, é claro que, uma vez que você coloca uma citação de uma pessoa, é dever de honestidade e também para não cair em coisa mais grave, diz de onde você tirou, diz de quem falou, né? Então, isso é importante. Se você usar uma frase de uma pessoa, você deve dizer de onde você tirou, quem é que falou. É claro que algumas frases pode ser que seja difícil você identificar de que obra, né, porque todo mundo diz que tal fulano falou. Então, você coloca o nome, pelo menos, de quem teria dito isso. Então é importante, sei lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo atribui isso a São Paulo. Eu, como conheço, eu sei de que texto que foi, da carta aos Filipenses, sei lá. Ou, por exemplo, Aristóteles diz o homem é um animal político, né? Então é bom, você coloca lá o homem animal político e coloca entre parênteses Aristóteles. Então, mas você precisa de uma citação, né? Então, se vai citar, veja aí como colocar também a referência, quem foi que disse. Ou você pode pensar, por exemplo, olha, nesse capítulo, como eu quero que no final a pessoa ela fique com essa ideia na cabeça, então eu vou planejar uma frase de impacto, uma frase forte, uma frase que eu posso dar um destaque no próprio texto, ou uma frase que é uma rima, né? Dependendo do tipo de livro, você vai escrever um conselho popular, aliás, você vai escrever um conselho e você pode arrematar com um dito popular. Isso pode ficar interessante, porque isso vai dar ao leitor depois um peso maior e pode ser que ele se lembre mais dessa frase. Então, o que que a gente fez aqui até esse momento? Então, a gente pensou uma ideia inicial do seu livro, então a gente pensou ali aquela descrição breve que dava como que DNA. Depois a gente trabalhou quantos capítulos a gente precisa, e em cada capítulo quantas subdivisões ele vai ter, e agora a gente olhou um pouco esse processo de enriquecer, colocar uma metáfora, colocar uma imagem, uma citação, uma frase importante, para que o seu livro ele não seja monótono. Então, você imagina que o leitor ele vai lendo, mas ele precisa ser captado, tem que ser um encontro agradável, tem que ser um encontro em que ele dialogue com você de alguma maneira. Então, todo esse processo que a gente viu até agora, ele vai ajudar a você estabelecer um pouco melhor o seu plano de trabalho. E veja, talvez o modo como eu falo pode parecer um pouco cansativo, enfadonho, mas essas coisas elas vão aparecer para você. Se dependendo do tema do seu livro, você vai começar a observar coisas acontecendo ao seu redor, você vai entrar em contato com leituras, com coisas que vão fazer muito sentido para ajudar você na composição do seu livro. E aí esse processo todo de redação, ele vai envolver esses 3 elementos aqui, né? Anote, tenha o seu caderninho de anotação, às vezes no meio da madrugada vai aparecer um tipo de inspiração e você então anota ou grava um áudio no seu celular e depois você escuta, mas toma cuidado para não perder. Depois um outro elemento, né, dê tempo ao tempo. Então, tem hora que a gente quer arrancar o texto da gente de uma vez, às vezes você vai escrever alguma coisa e vai ler, vai parecer que não tem sentido, você quer jogar fora. Eu geralmente vou escrevendo as coisas,
Quando eu acho que o parágrafo não está bom, eu vou empurrando ele para baixo, mas eu deixo ele ali. Só no final, se realmente ele não tiver sentido para mim, é que eu apago. Mas deixa que o tempo trabalhe com você. Você vai ver que o livro, a gente escreve o livro, mas o livro pede para a gente o que ele quer que a gente escreva. Tem aí uma certa relação, quase que o livro ele dialoga com a gente também. Isso é muito gostoso, isso é uma coisa que eu desejo que cada um em algum momento tenha experiência também, de escrever um livro e perceber como que o livro ele vai construindo a gente de algum modo. E aí esse outro elemento importante, gente, é uma mistura, né, de deixar as engrenagens da cabeça da gente funcionarem, mas também a gente trabalhar as anotações, as coisas que a gente tem como experiência de vida. Então, o tempo, né, ele vai equilibrando essas coisas. É claro que começa a escrever o seu livro, mas tenha sempre diante dos seus olhos aquela breve descrição, para que você se mantenha no seu DNA, você mantenha no seu foco, naquilo que é a sua meta, um livro sobre tal coisa, para tais pessoas. Por que que eu insisto tanto nisso? Porque geralmente, no processo da redação, a gente começa a ter tantos insights, tantas ideias, que corre o risco de você começar a querer escrever 5 livros ao mesmo tempo e acabar deixando o projeto morrer. Ou o contrário, por você não tentar, você vai ficar com medo, né, isso a gente vai eu vou mencionar isso daqui a pouco. E como conselho, né, escreva sempre. Escreva pouco. Escreva só por escrever, mas escreva. É, anotação mínima, uma frase que você avance no seu projeto, mesmo que depois você jogue ela para lado lá para observar melhor, mas escreva, tenha prazer em escrever. Você vai ver a riqueza que é comunicar o que você vê, o que você pensa, o que você sente com outras pessoas. E aí, alguns conselhos para esse processo longo que pode ser o da redação do seu texto, né? Tem hora que pode ser pesado, tem hora que você vai se sentir começando e não terminando as coisas, e toma muito cuidado. Tem muito projeto interessante, tem muita ideia muito boa e que a gente, por não ser perseverante, a gente joga fora. Depois, uma outra coisa importante: deixa o tempo fazer as coisas no ritmo dele. Então não tenta se apressar, não adianta você acordar muito cedo, dormir muito tarde e não estar bem. Vai ter períodos que talvez o livro vai te fazer acordar mais cedo, vai te fazer dormir mais tarde, mas respeite também a sua vida no conjunto. Então não sacrifique tantas outras coisas importantes para que saia mais um capítulo ou para que saia mais um livro, né? A vida tem muitas outras coisas e que a gente não pode esquecer. Depois, um outro pensamento que vale a pena você, identificar é: cuidado com a síndrome do impostor. Quando a gente inicia um projeto, quando a gente vai fazer qualquer coisa, não só escrever um livro, mas às vezes a gente pode desenvolver um negócio que é você achar que você não é capaz, você achar que você não está fazendo bem, e é uma síndrome. Então é um problema, né? Você põe na sua cabeça, você termina uma faculdade, houve ali situações difíceis, mas você fala: "Nossa, eu me formei, mas eu não sei de nada, eu não devia nem trabalhar com isso". Muitas vezes não é falta de preparo, é simplesmente uma síndrome, é um estado psicológico em que você não consegue identificar a sua qualificação para as coisas que você está fazendo. Então, cuidado com isso, às vezes a síndrome do impostor faz você jogar fora, rasgar folhas importantes ou apagar arquivos importantes, quando na verdade eles poderiam fazer muito bem a outras pessoas. Então, não deixa aí nesse processo da redação a síndrome do impostor atrapalhar o seu caminho, o seu trabalho. E vai ter um momento em que você sente, olha, o texto está com cara de pronto. É óbvio que essa experiência do estar pronto, ela vai depender de vários outros passos, mas vai ter um momento que você vai dizer, olha, realmente, eu me propus escrever um livro sobre isso, para tais pessoas, com esses capítulos, com essas subdivisões, sinto que está pronto. Então agora é o momento de revisar. É, eu sempre vou recomendar que você tenha outras pessoas para lerem para você.
Você pode ter amigos que vão ler isso na camaradagem, você pode contratar o serviço de alguém, né? Independente de como você faça, lembra, o livro é responsabilidade sua. Em todos os sentidos. Se tiver um erro de português, paciência, mas a responsabilidade é sua. Se houver um erro de citação, por exemplo, paciência, mas a responsabilidade é sua. Se uma imagem que era para aparecer numa página apareceu em outra, mas foi outra pessoa que fez, mas a responsabilidade é sua. E também quando o revisor ou os revisores te mostrarem alguma coisa que eles não concordam, você também é responsável se você vai acatar ou não. Então, fique atento a isso, para não deixar que o revisor mude o seu projeto. Então, isso também é um cuidado que você tem que ter. Quando você termina a redação do seu livro, e por mais que ele seja afetivamente importante para você, por mais que você tenha o livro como um filho, né? Seja você o primeiro a revisar, seja você o primeiro a encontrar os defeitos, a peneirar a qualidade do livro, seja você o primeiro a apedrejar o livro, tá certo? Então, tenha esse cuidado, né? Em algum momento, leia o seu livro como alguém que vai ler para caçar defeito. E caça, encontra os defeitos. Mas depois você vai precisar, e recomendo, né, que você tenha alguém que faça isso para você. Você também pode fazer? Também pode, mas pega emprestado os olhos de outra pessoa, pega emprestado a experiência, o conhecimento de outras pessoas para te ajudarem. Quais são as coisas que você deveria revisar no seu livro quando ele fica pronto ou quase pronto? Primeiro, a coerência. Então, eu estou escrevendo sobre o que eu me propus. Eu queria escrever um livro. Então, aquela descrição básica que a gente fez no começo é coerente. Eu consegui chegar ao fim, um livro que eu queria desenvolver com aquele tema para aquelas pessoas. Depois, dá uma olhada também na proporcionalidade. Ficou um capítulo muito longo, outros muito curtos, alguns assim até feio, um capítulo com 3 páginas e do lado um outro já com 18 páginas. Dá uma olhada nessa proporcionalidade. Pode ter capítulo que precisa ser mais longo, ou que talvez vai ser curto demais, mas de repente você precisa explicar ao seu leitor por que um capítulo ficou tão longo em relação a outros, né? E depois a autenticidade. Esse texto tem a sua cara, você colocou ali o que você acredita, colocou ali o que você entende, ou o que você discorda e mostrou por que você discorda. Então, isso é uma primeira revisão importante e que você mesmo pode fazer e pode também pedir para alguém que te conheça, que faça também essa revisão. Depois, uma revisão de ortografia, de gramática, né? Sempre é possível que passe algum erro e é bom que outras pessoas mostrem para a gente, e isso é importante. Depois, veja se você fez citações diretas ou indiretas, coloca a fonte de onde você tirou, observa se é pertinente, aquela frase precisa estar ali, daquele modo. Depois, se o seu livro tem ilustrações, fotos, imagens, você tem direito de usar isso, você tem que agradecer alguém que tirou as fotos para você. Lembra sempre de olhar essas coisas, fazer o seu arquivo também, né? Se alguém prestou o serviço para você, essa pessoa também. Então, arquiva ali, organiza um pouquinho disso para você ter esse cuidado. É, Aí tem alguns elementos que você precisa se perguntar. Eu vou querer no meu livro uma epígrafe? Epígrafe é aquela frase de abertura, ou algumas frases de abertura que você cita uma pessoa importante, um livro, uma obra. Eu preciso disso, eu quero, vale a pena. Eu vou colocar um agradecimento, né? Esses elementos aparecem no começo do livro. Eu vou colocar um agradecimento, uma dedicatória. É pertinente, não é pertinente? Eu preciso fazer uma apresentação geral do livro, ou preciso fazer uma introdução, então, o passo a passo, do que eu vou falar, qual é a metodologia, né, o que eu espero com esse livro. Veja se esses elementos são importantes. E se forem importantes, então, você os trabalha de maneira adequada. Também no final do livro, eu preciso de uma conclusão, ou alguns colocam hoje em dia considerações finais. O livro é para concluir alguma coisa, é para chegar a alguma ideia de fato? Se eu citei muita coisa,
Vale a pena colocar no final uma bibliografia? Ou você pode também já colocar, conforme aparece a citação, uma nota de rodapé, e ali você diz: ó, tirei de tal livro, tal. Você pode fazer essas escolhas, né? E depois tenho que colocar anexos. Ah, eu acho que é importante colocar um gráfico ou trazer uma notícia que eu mencionei. Veja se você precisa dessas coisas, né? Sobre as notas de rodapé, por exemplo, né? Você pode ter nota de rodapé que ela traz as citações, ela explica algumas coisas, mas você pode ter nota de rodapé que é de um diálogo. Por exemplo, você está colocando uma ideia lá, está trabalhando um assunto, mas você põe uma nota de rodapé, olha, tem pessoas que pensam que isso seja diferente, que a opinião é outra. Então, a nota de rodapé, além de dar esses elementos que compõem o texto, quando você faz uma citação, ela pode te ajudar também a ter um diálogo extra a mais com o seu leitor. O que a gente vai fazer agora como tarefa, né? Se você já tem o esboço do seu livro, então comece a escrever o seu livro. A ordem que você vai começar necessariamente não é do primeiro capítulo ao último. Você vai começar e às vezes você vai escolher temas. Olha, isso aqui eu estou mais inspirado, faz essa parte hoje, né? Então, se o seu capítulo vai ter cinco, se o seu capítulo, se o seu livro vai ter 5 capítulos, cada um dividido por 3 subdivisões, então você tem 15 tópicos aí. Você pode escrever um tópico, ou depois, é claro, vai ter que fazer aquela amarração geral para que uma passagem vá para outra com um pouco mais de harmonia. Se você já tem isso, então começa a escrever o seu livro. Se você ainda não tem tudo isso, vamos aí concluir esse esqueleto do livro, esse seu plano de trabalho, esse roteiro da redação do seu livro com um pouco mais de acuidade, um pouco mais de exatidão, tá certo? Essa aula foi um pouco mais longa, porque eu imaginei que se dividisse a revisão e a redação, também uma ia ficar um pouco muito curta, então a aula foi um pouco mais longa, mas a gente aí já conclui uma etapa importantíssima da preparação do seu livro.